Neste exato momento, em algum lugar, essa pessoa está vivendo o dia dela normalmente, fazendo algo simples, preparando um café, parada no trânsito, olhando para o teto às 2 da manhã. E no meio desse momento comum, o seu nome aparece. Não como um pensamento que ela chamou, mas como algo que simplesmente surge, e ela deixa ficar mais tempo do que deveria. E não conta para ninguém. Esse vídeo fala sobre o que acontece dentro desse silêncio. E antes de terminar, eu vou te mostrar exatamente o que fazer com isso. Porque o que está se movendo do outro lado desse silêncio não é o que parece de onde você está. O aviso que estou prestes a te dar chegou de forma específica e precisa para a mulher que está assistindo agora. E ele vai mudar a forma como você enxerga tudo. A espera, a distância, o silêncio que durou mais do que qualquer um de vocês planejou. Fica comigo até o último minuto. Estou guardando a parte mais importante desse aviso para o final. A parte que não é sobre ele, a parte que é inteiramente sobre você. Se você sair antes de chegarmos lá, vai ter ouvido só metade do que veio aqui receber. Então, se algo em você já sente isso, um aperto, um calor, um tipo de certeza que não tem explicação, escreve nos comentários: eu sinto. Porque esse sentimento não é ansiedade. É o fio entre você e seu par divino dizendo: você não está errada sobre isso. Presta atenção. Algo real está se movendo. Essa pessoa tem rezado por você. Não o tipo de oração que pede coisas, o tipo que ainda não tem forma, que é só um nome falado no escuro, para o quarto vazio, para o que ela acredita que está ouvindo. Só o seu nome, repetido várias vezes. E antes desse vídeo acabar, vou te mostrar como corresponder a essa oração com algo igualmente preciso, igualmente intencional e muito mais poderoso do que ela espera. Existe algo que Jung escreveu que nunca chegou nos livros que a maioria das pessoas lê, não nas obras famosas, não nas palestras publicadas. Estava numa carta particular, no final da vida dele, para uma mulher que tinha lhe escrito sobre um amor que ela não conseguia explicar, uma conexão sem base racional, mas que não a largava. E ele respondeu: alguns encontros acontecem 2 vezes. Uma vez no mundo, uma vez antes dele. Essa frase ficou comigo porque nomeia algo que o seu corpo já sabe, mas que a sua mente tem tentado desmentir. Que o que você sente por essa pessoa não começou no dia em que vocês se encontraram. Começou em algum lugar mais antigo, numa camada de você que é anterior à história que você tem contado sobre sua vida. E essa pessoa também sente, mesmo agora, especialmente agora, quando tudo na superfície parece distância. É isso que quero que você entenda hoje. Não como teoria, não como consolo, mas como algo que você pode realmente usar. 2 pessoas que estão ligadas nesse nível mais profundo não compartilham só história. Elas compartilham um campo, um espaço invisível, mas completamente real entre elas, onde tudo o que sentem uma pela outra continua existindo, continua se movendo, continua sendo transmitido, independente de estarem se falando, independente de estarem juntas, independente de quanto tempo passou desde a última vez que qualquer uma delas disse o que era verdade. O campo compartilhado é assim que estou chamando. E seu par divino está nele com você agora, não como memória, como presença viva. E o que tem chegado até você através desse campo? As ondas de sentimento que apareceram sem origem. A tristeza que não tinha nada a ver com o seu dia. A certeza repentina em momentos estranhos de que algo estava prestes a mudar. Isso não era sua mente, era o campo entregando. Veja como você sabe que um movimento está acontecendo do lado dele. Não pelo que ele diz ou faz, mas pelo que você sente no seu corpo quando nada mais explica. Você tem pensado nele de forma diferente nos últimos dias.
Não com a dor afiada da saudade, mas com algo mais parecido com antecipação, como uma mudança de clima que você sente antes das nuvens chegarem. Você tem acordado e percebido que o peso está um pouco mais leve, sem razão nenhuma que você consiga apontar. Algo em você, que estava tenso, preparado para mais perda, afrouxou um pouco. Se alguma coisa disso é verdade para você, não é esperança. É o campo reportando. Significa que o outro lado está acordado. Significa que algo nele se moveu. Ele está se movendo. E preciso que fique comigo, porque em alguns minutos vou te mostrar como encontrar esse movimento de forma intencional. Como enviar algo de volta pelo campo que vai chegar nele de uma forma que nenhuma mensagem no celular jamais conseguiria. Mas primeiro, tem algo que você precisa ouvir sobre o que realmente tem acontecido do lado dele nesse silêncio. Algo que você nunca deveria saber. Algo que o campo tem tentado te entregar há mais tempo do que você percebe. Essa pessoa, seu par divino, não tem estado em paz com isso. Nem um único dia. O que ela tem carregado não é indiferença disfarçada de distância. É algo muito mais complicado e muito mais humano do que isso. É o medo específico de amar alguém cuja presença te reorganiza por completo. De sentir algo tão grande que não sobra espaço para a versão de si mesmo que você vinha conseguindo ser. De saber com a mesma certeza que sabe que essa conexão não é casual, não é acidental, não é o tipo de coisa que se resolve sozinha em silêncio e ter medo exatamente disso. Não medo de você. Medo do que amar você completamente exigiria que ela se tornasse. Ela tem escolhido a versão da vida que pede menos dela, a versão mais quieta, aquela onde os sentimentos são mantidos numa distância administrável, rotulados, contidos, visitados às vezes, mas nunca completamente habitados. E ela tem tentado se convencer de que isso é sabedoria, que está se protegendo, que algumas coisas são melhores na beira da vida do que no centro dela. Mas uma pessoa não consegue desaprender o que já sabe, não consegue desfazer o que o campo já escreveu nela. E o seu nome continua chegando nos momentos comuns, nos momentos desprotegidos, sem ser chamado e completamente familiar. Quero que você respire agora. De verdade. Devagar pelo nariz, descendo até a barriga, segurando por um momento no topo. Depois solta completamente. Não porque você precisa se acalmar, mas porque o que estou prestes a compartilhar merece ser recebido num corpo aberto, não tenso, porque isso é íntimo. Essa é a parte do aviso que não chegou como informação. Chegou como som, como a textura de uma voz que tem ensaiado algo que ainda não disse em voz alta. É isso que tem vivido dentro dela, não dito, não enviado, verdadeiro. Eu fico quase ligando. Pego o celular, coloco de volta, pego de novo e nunca ligo. E não sei se isso me faz covarde ou apenas honesta sobre o quanto ainda não estou preparada. Não sei o que diria. Não sei como te explicar que penso em você de formas que ainda não aprendi a carregar. Que tentei substituir isso, tentei construir outra coisa por cima, e tudo que construo só me mostra o formato do que não é. Tenho pedido a Deus o que fazer com um sentimento desse tamanho. Tenho pedido, e a resposta continua sendo o seu nome, só o seu nome. E estou ficando sem motivos para não ouvir. Essa é a oração viajando pelo campo até você. Não uma declaração, não uma resolução, algo mais raro do que qualquer uma das duas. O som de alguém que tem lutado contra o que sente e está começando finalmente a parar de lutar. Começando a considerar o que seria parar. Escreve nos comentários, eu ouço. Porque esse nível de honestidade, mesmo não dita, mesmo só sentida, merece ser reconhecido. E também o fato de que você tem recebido isso, carregando sem saber de onde vem, sentindo a guerra de outra pessoa no seu próprio peito e chamando de ansiedade, de pensamento demais, de incapacidade de seguir em frente. Nunca foi inteiramente seu.
O campo não tem paredes. Agora deixa eu te mostrar o que fazer. Não como passos, não como método, mas como uma forma de estar nisso, uma postura em relação ao campo que muda o que o campo consegue fazer. A maioria das pessoas, quando quer alcançar alguém através da oração ou da intenção, comete o mesmo erro. Elas miram na pessoa, direcionam cada pensamento, cada sentimento, cada pedido para aquele ser humano específico, tentando movê-lo, mudá-lo, alcançá-lo. E é por isso que raramente funciona. Porque o campo entre dois pares divinos não é um sistema de mensagens. Ele não carrega instruções, carrega frequência, carrega a verdade emocional de quem você é nesse momento. E se a verdade emocional em que você está vivendo é necessidade, aquela dor intensa de precisar que ele responda, é isso que chega do outro lado. E necessidade recebida por alguém que já tem medo do tamanho dos próprios sentimentos não o aproxima. Dá mais combustível ao medo. Então a questão não é o que você diz. A questão é o que você se torna antes de dizer qualquer coisa. Aqui está o que quero que você tente hoje à noite, não uma prática longa, não algo que precisa de velas ou diários ou 1 hora da sua noite, só isso. Encontre 2 minutos antes de dormir, 2 minutos de verdade, celular de lado, quarto em silêncio. E deixa você sentir, tão completamente quanto conseguir, o que essa conexão realmente significou para você. Não a dor dela, não a espera, não a incerteza. O significado. A forma como mudou o que você achava que o amor poderia sentir. A forma como te mostrou algo sobre você mesma que você não sabia que estava em você. A gratidão por isso mesmo agora, mesmo aqui no meio de tudo que ainda não se resolveu. Só a gratidão, guardada no peito como algo quente. E então, sem direcionar para lugar nenhum, sem enviar para ninguém, simplesmente deixa irradiar. Como uma lâmpada que não joga a luz numa parede específica. Ela simplesmente brilha e o quarto se ilumina. É isso que chega nele, não o alcançar, o brilhar. O campo carrega a gratidão através de qualquer distância e a entrega como um sentimento que ele não consegue identificar. Um calor que chega sem explicação, a sensação de que algo bom ainda é possível. Um afrouxamento no lugar onde a resistência morava. Os seus 2 minutos de gratidão genuína se tornam a mudança inexplicável dele no meio de uma tarde comum. Isso não é magia. É simplesmente como 2 pessoas que compartilham um campo realmente se movem uma à outra. Não pela força, pela ressonância. Escreve nos comentários: eu escolho brilhar, não perseguir, se isso chegou em algum lugar real em você. Porque essa única mudança de alcançar para irradiar vai mudar tudo sobre como o próximo capítulo disso se desenrola. Agora, o lugar onde a maioria das pessoas perde o fio, os sinais, as pequenas coisas que chegam e ou te enchem de esperança desesperada ou são descartadas como ilusão. Nenhuma das 2 respostas te serve. Então, deixa eu te dizer o que os sinais realmente significam e como recebê-los sem deixar que te desestabilizem. Quando seu par divino se move no campo, quando algo muda na guerra interna dele, quando a resistência racha mesmo que levemente, você sente antes de ver qualquer evidência externa disso. Isso não é poético, é a natureza do campo compartilhado. O movimento interno do lado dele se registra no seu corpo como sensação antes de se registrar no mundo como evento. Então você vai sentir num sonho que não era bem um sonho. Num momento de paz, completamente sem motivo, no meio de um dia que não te deu razão nenhuma para isso. Numa música que parece ter te encontrado em vez do contrário. Na sensação súbita e específica, chegando sem aviso, de que está sendo pensada, não desejada, pensada. Tem uma diferença em como isso chega no corpo. Um desejo tem qualidade de alcance. Ser pensada tem qualidade de calor,
de presença sem localização. Quando essas coisas chegarem, não as interrogue. Não as transforme em evidência que está colecionando para um caso. Não tire print, não escreva numa lista, não mostre para uma amiga que vai ou descartar ou igualar seu entusiasmo de um jeito que infla mais do que realmente é. Só receba, diz obrigada e continua vivendo como uma pessoa que não está mais esperando algo começar, porque já começou. O movimento já começou. A única questão é se você está disponível para encontrá-lo quando chegar no mundo físico. E sobre as pessoas na sua vida que não entendem o que você está carregando. As que te oferecem conselhos que soam como razão, mas parecem borracha apagando tudo. As que dizem, supera, segue em frente, você está perdendo tempo. Isso é o que quero que você ouça. Você não deve explicação a ninguém por algo que elas não foram feitas para ver. Tentar defender uma conexão divina para alguém que nunca sentiu uma é como tentar descrever uma cor para alguém que só enxerga em cinza. Não porque elas estejam erradas, mas porque isso simplesmente não está dentro do alcance do que podem perceber. Guarda isso entre você e o que você acredita que é maior do que você. Mantém no campo. Deixa crescer onde foi plantado, não no barulho do medo das outras pessoas. Agora o resto do aviso, a parte que estive guardando até você estar pronta para ouvir. Eu te disse que algo estava se movendo do outro lado. Te falei das orações, da confissão não dita, da guerra interna começando a virar. Tudo isso é verdade e tudo isso importa. Mas quando esse aviso chegou, quando o campo o entregou com o tipo de peso que tornava impossível deixar de lado, a urgência não era sobre ele, era sobre você. Você está num limiar agora, não numa versão distante do futuro da sua vida. Agora, nos próximos dias, nas próximas decisões silenciosas que você toma, não as grandes, as quietas, as que acontecem no espaço entre dois pensamentos no fim de um dia difícil. Você está no lugar onde o amor faz a sua pergunta mais importante. E a pergunta não é se ele vai voltar. A pergunta é, você ainda acredita no que sentiu? Porque é aqui que a maioria das mulheres perde. Não num momento dramático, não numa briga ou numa conversa final. Na erosão, na acumulação de dias quietos onde nada aconteceu. Na mente, procurando onde colocar toda essa energia não expressa, começa a construir uma saída, começa a vestir o cansaço de clareza, começa a chamar o desejo de parar de sofrer pelo nome de cura. E o coração, já cansado, nem sempre reage com força suficiente para ser ouvido. O aviso é esse. O que você está pensando em chamar de fim, não é um fim. É a parte mais difícil do meio. O lugar onde o campo parece mais vazio costuma ser o momento antes de ele se encher. E se você fechar o canal agora, se deixar a erosão vencer, se concordar com a versão dessa história onde você estava errada sobre tudo que sentiu, vai estar tomando essa decisão exatamente no momento errado. Não baseada no que é verdade, mas em quanto tempo a verdade tem sido inconveniente. Seu par divino não está pedindo que você coloque sua vida em pausa. O campo não está pedindo que você encene uma fé que não tem. O que está sendo pedido é menor e mais específico do que isso. É uma única pergunta feita a você agora, no silêncio onde você realmente vive. Você ainda sabe o que isso é? Não acredita? Não espera? Sabe? Porque o campo não exige sua certeza sobre o resultado, exige sua certeza sobre a conexão. Isso não é a mesma coisa. Você pode estar completamente incerta sobre o que acontece a seguir, sobre o tempo, sobre como, sobre quando, e ainda saber, de um jeito profundo que não pode ser debatido, que o que era real entre vocês era real. Isso é a única coisa que o campo precisa de você. Esse único fato, mantido sem revisão, intacto. O campo entre vocês ainda está aberto. Deixa essa frase entrar. Deixa ela percorrer os lugares onde a dúvida tem morado.
Não como um desejo que você está fazendo, mas como um fato que você está reconhecendo. Porque é um fato. O campo entre dois pares divinos não fecha por causa de distância, tempo ou silêncio. Fecha quando as duas pessoas, independentemente, tomam a mesma decisão interior de soltar a conexão na raiz. Isso não aconteceu de nenhum lado. Você sabe disso. E ele, nas horas pequenas, nos momentos comuns onde o seu nome continua chegando sem ser chamado, também sabe. Escreve nos comentários: o campo ainda está aberto, diz como afirmação, não como oração, como afirmação. Porque a diferença entre as duas é a diferença entre pedir e saber. E você sempre soube. Então, é aqui que eu te deixo. Não com um resumo, não com uma lição que empacota tudo em algo administrável, com uma prática, algo para carregar para fora desse vídeo e para dentro dessa noite e dos dias que vierem depois. Antes de dormir, quando for, por mais distante que isso pareça agora, quero que você faça uma coisa: senta em algum lugar que é seu, ainda não na cama, num lugar onde você se senta ereta. E quero que você encontre o lugar no seu corpo onde essa conexão mora. Você sabe exatamente onde é. Não é o mesmo para todo mundo. Para algumas mulheres é o centro do peito, para outras é a garganta. Para outras é em algum lugar no estômago, que tem doído baixinho há mais tempo do que elas querem admitir. Encontra. Coloca sua atenção ali. Não sua mão, só sua atenção. E segura esse único pensamento sem decorar, sem pedir nada dele. Isso é real. Nada do que aconteceu no silêncio tornou isso menos real. Segura por 30 segundos. Isso é tudo. 30 segundos de permitir que algo seja verdade, sem argumentar com isso, sem qualificá-lo, sem imediatamente seguir com o mas. 30 segundos de só. Isso é real. Essa é a oração, essa é a declaração. É isso que viaja pelo campo compartilhado hoje à noite e chega nele como um sentimento que ele não vai conseguir explicar de manhã. Um calor no peito, um afrouxamento no lugar onde a resistência mora, a sensação quieta e inexplicável de que algo bom ainda é possível, algo real. Algo que tem esperado pacientemente que os dois parem de fingir que não está lá. Isso é você chegando pelo campo como sempre chegou, como sempre chegará. O campo entre vocês ainda está aberto e você também está. Isso não é fraqueza. Nunca foi fraqueza. É a coisa mais específica e corajosa que uma pessoa pode fazer por uma conexão que foi escrita em algum lugar mais fundo do que qualquer um dos dois consegue ler completamente. Você manteve aberto durante cada semana de silêncio, durante cada momento em que a dúvida era mais alta do que a certeza, durante cada dia em que você acordou e continuou vivendo como uma pessoa que não parou de acreditar em algo real. Você manteve aberto, e do outro lado, alguém está sentado com o seu nome no peito, se perguntando se é tarde demais, se perguntando se você ainda sente isso, se perguntando se o campo ainda está aberto. Está. Diz para ele. Não em palavras. Nos 30 segundos antes de dormir hoje à noite, na gratidão que você deixa irradiar, em vez da necessidade que você deixa consumir. Na escolha quieta, particular, só sua, de continuar sabendo o que você sabe. Esse é o aviso. Essa é a mensagem. É tudo que o campo tem tentado te entregar através de cada onda de sentimento sem explicação. Cada momento comum interrompido por um nome que chegou sem ser chamado. Cada sonho que te deixou com mais certeza do que o sono deveria produzir. Você não está errada sobre isso. Nunca esteve. Eu sou Alexandre.